Olá, pessoal. Estamos de volta para a correção das questões do módulo 13, onde nós estamos fazendo uma revisão de todo o conteúdo do direito constitucional a partir de questões de concurso e questões simuladas apresentadas no material para vocês, que vocês já vêm acompanhando algumas aulas. Na nossa última aula, nós corrigimos a questão de número 149, então, portanto, vamos começar a aula de hoje com a correção da questão de número 150, que tem o seguinte enunciado. Suponha que o Supremo Tribunal Federal tenha julgado no mérito definitivamente improcedente uma ação declaratória de constitucionalidade. A decisão já transitou em julgado. Com essas informações, é seguro e certo afirmar que: letra A ação declaratória de constitucionalidade não foi proposta pelo Presidente da República. Não posso afirmar isso, que a ação declaratória de constitucionalidade pode ser proposta por todos aqueles legitimados no artigo 103 caput. Letra B. A lei é federal ou estadual, mas com certeza não é municipal. Não, com certeza a lei não é estadual nem municipal, porque a ação declaratória de constitucionalidade tem uma limitação espacial em relação ao seu objeto. Só lei ou ato normativo federal poderá ser objeto de ação declaratória de constitucionalidade, conforme nós já estudamos. Letra C. A lei não mais poderá ser aplicada por nenhum órgão do Poder Executivo Federal. É verdade. Foi julgado improcedente, significa que o Supremo declarou a lei inconstitucional com os mesmos efeitos vinculantes e oponíveis a todos. Letra D. Se a lei era estadual, a gente nem vai continuar a ler, porque a lei não pode ser estadual no ADC. E letra E. O resultado da decisão não cria obstáculo que a lei venha a ser apreciada por outros órgãos do Judiciário. Cria sim, porque se trata de controle concentrado e, portanto, o efeito da decisão do Supremo já produz por si mesmo eficácia erga omnes. Portanto, a única opção cabível na questão 150 é a opção C. Questão 151. Assinale a opção correta. Entes estaduais não têm competência para apresentar proposta de emenda à Constituição. É possível que mais da maioria das Assembleias Legislativas, mais da metade das Assembleias Legislativas por maioria relativa, funcione como propositoras de um projeto de emenda à Constituição. Isso está no caput do artigo 60, portanto, a opção A está errada. Opção B. A lei pode declarar a inconstitucionalidade de outro ato normativo, sempre que for evidente o vício de legitimidade. A lei pode declarar a inconstitucionalidade de outro ato normativo? Não, a lei não tem esse poder de declarar ou de reconhecer a inconstitucionalidade. Quem tem esse poder é o Supremo Tribunal Federal, no controle concentrado, ou qualquer órgão do tribunal na arguição incidental. Letra C. Os projetos encaminhados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional podem ter a sua discussão iniciada, indiferentemente, no Senado ou na Câmara dos Deputados. Ora, nós sabemos que o artigo 64, caput da Constituição, afirma que todos os projetos de lei apresentados pelo Presidente da República, pelo Supremo Tribunal Federal ou por tribunais superiores, terão como casa iniciadora a Câmara dos Deputados. Na verdade, além da situação óbvia de ser o signatário da proposta um deputado federal ou um órgão, uma comissão, a mesa diretora da Câmara, a casa iniciadora será a Câmara dos Deputados em outras situações estabelecidas pelo texto constitucional. Por exemplo, no artigo 61, parágrafo 2º, quando ali nós estudamos a iniciativa popular no processo legislativo federal, a casa iniciadora, quando o projeto é apresentado por um cidadão, satisfeitos aqueles requisitos do parágrafo 2º do artigo 61, a casa iniciadora será a Câmara dos Deputados obrigatoriamente. Há um outro dispositivo que também determina isso, além do 64 caput e do 61 parágrafo 2º, é o artigo 62 parágrafo 8º, que afirma que começará a tramitar a medida provisória, ela será apresentada, a casa iniciadora, em se tratando de medida provisória, é obrigatoriamente a Câmara dos Deputados. Até porque a medida provisória só pode ser apresentada pelo Presidente da República. Então, a casa revisora obrigatoriamente será o Senado Federal. Então, a gente tem três situações onde a Constituição exige que a casa iniciadora seja a Câmara dos Deputados. E volta e meia, isso frequenta uma questãozinha.
né, de prova. Logo, nesses casos, a Casa Revisora será o Senado. Há uma discussão se, quando o projeto é apresentado pelo Procurador-Geral da República, se a Casa Iniciadora tem que ser a Câmara também, ou se pode ser o Senado. Isso é uma discussão de natureza doutrinária. Em regra, né, como praxe, a Casa Iniciadora é a Câmara dos Deputados, a não ser que a iniciativa ou a autoria do projeto pertença a um senador ou a um órgão do Senado. Mas nesses três casos, recapitulando, 61, parágrafo 2º, 62, parágrafo 8º e 64, caput, nesses três casos, a Casa Iniciadora obrigatoriamente é a Câmara. Professor, e se aparecer um projeto apresentado pelo Presidente da República no Senado Federal? Aí você está diante de um vício de inconstitucionalidade. Mas repare, não é um vício de iniciativa. Quer dizer, não é uma inconstitucionalidade formal subjetiva, um vício de competência. Não, o projeto de lei pode ser apresentado pelo Presidente da República, mas foi apresentado na casa errada. A Constituição exige que, quando o projeto seja de autoria do Presidente da República, a Casa Iniciadora é a Câmara, e de repente a questão diz que ele apresentou no Senado e diz que o vício de inconstitucionalidade é subjetivo. Não é. O vício de inconstitucionalidade aí é objetivo, é um vício de rito, é um vício de procedimento. Não é um vício de iniciativa. Vício de iniciativa é quando aquele que é o signatário, aquele que assina a proposta, não tem competência constitucional para assiná-la. Então, fique muito, muito atento a essa questão da iniciativa. A iniciativa legislativa, como regra, ela é concorrente, está lá no caput do artigo 61 da Constituição. Várias pessoas e vários órgãos podem apresentar projeto de lei. A iniciativa popular, que aparece no parágrafo 2º, é uma decorrência dessa iniciativa concorrente. É uma espécie de iniciativa concorrente. A exceção é a iniciativa exclusiva. Ou seja, quando apenas uma pessoa ou um órgão pode apresentar o projeto de lei com exclusão dos demais. Isso é exceção. E nós temos algumas exceções. Por exemplo, o parágrafo 1º do artigo 61, que traz a iniciativa exclusiva de determinados projetos de lei em razão da matéria, para o Presidente da República. O artigo 93, caput, que diz que só o Supremo Tribunal Federal pode ter a iniciativa do projeto de lei complementar que altere a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura. E ainda temos um exemplo no artigo 96, inciso 2, que eu vou deixar para você fazer a leitura lá. 96, inciso 2, com uma iniciativa exclusiva para os tribunais. Então, nós temos exemplos de iniciativas exclusivas ou privativas, conforme você quiser, a terminologia aqui não me importa. O que me interessa é a ideia. A iniciativa exclusiva é a exceção. Então, havendo iniciativa exclusiva do Presidente da República, claro que a Casa Iniciadora é a Câmara. Imagine, por exemplo, uma assertiva que diz assim: projeto de lei que trata da modificação do efetivo das Forças Armadas necessariamente será apresentado, terá como Casa Iniciadora a Câmara dos Deputados. Projeto de lei que trata da modificação do efetivo das Forças Armadas necessariamente terá como Casa Iniciadora a Câmara dos Deputados. Essa opção está corretíssima. Por quê? Porque eu sei que esse assunto, modificação do efetivo das Forças Armadas, é um assunto cujo projeto é de iniciativa exclusiva do Presidente da República. Está lá no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 1. Sei também, né, que o artigo 64 caput diz que toda vez que for o Presidente da República o autor do projeto de lei, então a Casa Iniciadora é a Câmara. Consequentemente, a opção está correta. Está correta. Uma questão mais complicada envolve a iniciativa de projeto de emenda à Constituição. Quer dizer, há quem diga, e eu me perfilo com esses, que o artigo 64, quando se refere à iniciativa de projeto de lei do Presidente da República, está se referindo às normas infraconstitucionais, às leis ordinárias, complementares, enfim, a lei delegada tem tramitação unicameral, portanto não vai ter Casa Iniciadora, ela tramita toda no Congresso Nacional. Mas das espécies normativas que tem tramitação bicameral, está se referindo à medida provisória, à lei complementar e à lei ordinária. Que aquela regra do artigo 64, ela não se aplica ao artigo 60. O artigo 60 em si é hermético. Então o presidente teria opção. Quando ele é o autor de um projeto de emenda à Constituição, ele pode apresentar esse projeto de emenda à Constituição tanto lá no Senado, quanto na Câmara dos Deputados. Eu perfilo com esses doutrinadores. Mas você vai encontrar doutrinador dizendo que não. Que mesmo quando se trata de iniciativa de projeto de emenda à Constituição, o autor da proposta é o Presidente da República, a Casa Iniciadora tem que ser a Câmara dos Deputados. Na prática, eu já vi, né, o Presidente da República apresentar projeto de emenda ao Senado.
como casa iniciadora, e ninguém discutiu isso, ninguém suscitou vício de rito, vício de procedimento, que a casa iniciadora estava errada. Mas você vai encontrar gente que acha que há uma comunicação entre o artigo 64 e o artigo 60. Eu defendo que não. Eu defendo que o artigo 60 ele é hermético. Ele não se comunica, ele não troca informações com nenhum outro artigo da Constituição. Até porque ele é uma cláusula pétrea implícita. Se fosse assim, eu teria realmente um conflito entre o parágrafo 5º desse artigo 60 e o artigo 67, questão que a gente já suscitou aqui. E não tem, o conflito é aparente. Então, as regras pertinentes à tramitação de projetos de emenda, elas estão no artigo 60. Essa é a boa técnica interpretativa. Porque o artigo 60 fala de um procedimento especial, que é a tramitação de projetos de emenda à Constituição. E se ele silencia quem vai ser a casa iniciadora quando o projeto é de autoria do presidente da República, ele deixa ao presidente da República as duas opções. E a mesma lógica do artigo 62. Tanto é que, por boa técnica de redação legislativa, o constituinte derivado, quando emendou o artigo 62, a emenda 32, ele colocou lá um parágrafo 8º dizendo textualmente, medida provisória, a casa iniciadora é a Câmara. Pronto. Exatamente para evitar esse tipo de discussão. A mesma coisa se aplica ao artigo 68, ele também é hermético. Ele trata de procedimento especial de lei delegada. A regra do 64, seja lá de qualquer outro artigo do 67, não se aplica ao 68. Mas a gente tem que respeitar alguns posicionamentos doutrinários em sentido contrário, que dizem que não. O 64 ele se aplica a projeto de emenda, ele se aplica a qualquer coisa. Discordo. Data vênia, discordo. A gente já fez questões aqui, né, ao longo dessas aulas, e nós já vimos que, volta e meia, essa questão cai e se entende que o projeto é de lei, não é projeto de emenda. Salvo uma única exceção, uma única questão que a gente resolveu, e que na época eu fiz esse comentário, não tão aprofundado, mas ainda que de forma superficial. Então, a opção C da questão 151, voltando aqui à questão, quer dizer, eu não saí dela, né, mas só para a gente ordenar o pensamento, os projetos encaminhados pelo presidente da República ao Congresso Nacional podem ter a sua discussão iniciada indiferentemente no Senado ou na Câmara. Essa opção C, ela está contrariando uma regra geral, né? A gente não está falando de regra especial, de regra geral, que é a do 64 caput, portanto, ela está errada. Tá? Isso não tem dúvida, ela está errada. Letra D. Uma vez aprovado o projeto de lei na Câmara dos Deputados, onde tiveram início as discussões e a votação do mesmo, o projeto seguirá para o Senado Federal, que, se o aprovar, mesmo que com emendas, deve remetê-lo ao presidente da República para sanção ou veto. Se a Casa Revisora aprova o projeto aprovado pela iniciadora, emendando substancialmente, emendando o mérito do projeto, o projeto volta à Casa Iniciadora, que não está autorizada a discutir sobre a parte não emendada. A Casa Iniciadora não, a parte não emendada já foi aprovada por ambas as casas. A Casa Iniciadora discutirá a parte emendada, ou as partes emendadas. Poderá manter ou rejeitar as emendas em parte ou totalmente. Eu sei que, nesse caso, quem conclui a votação é a Casa Revisora. E a letra E. Uma lei federal, no regime constitucional vigente, pode ser aprovada pelo Congresso Nacional, sem a manifestação do plenário da Câmara dos Deputados ou do plenário do Senado Federal. Essa possibilidade existe, né? Essa possibilidade existe, ela está prevista no artigo 58, parágrafo 2º, inciso 1, da Constituição da República. É uma possibilidade que não existia no sistema constitucional anterior, mas que a partir da Carta de 88 foi uma inovação no processo legislativo. É possível que um projeto de lei seja votado apenas nas comissões temáticas permanentes, nas comissões com as quais o projeto guarda alguma pertinência temática. Então ele tramita pelas comissões temáticas, é discutido, aprovado e votado sem sequer ir a plenário. Para que ele vá a plenário, uma das duas coisas é necessária, basta uma. Ou a previsão no regimento interno, ou na Constituição, né, que o projeto tem que ir a plenário, por exemplo, um projeto de emenda à Constituição, a Constituição prevê a votação plenária. Então, não dá para aprovar um projeto de emenda à Constituição só em comissão permanente. Ou o recurso de 1/10 dos deputados, dos parlamentares, quer dizer, no caso da Câmara, dos deputados, do Senado, dos senadores. Bom, vamos imaginar que eu tenho um abaixo-assinado de 51 deputados, são 513, 1/10, pedindo que o projeto vá ser discutido e votado em plenário. Aí o projeto vai ser discutido e votado em plenário. Fora isso, nenhuma chance.
né? Então, ele aqui explorou, né, não foi a primeira vez e não vai ser a última, ele explorou um detalhe importante previsto no artigo 58, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, onde um projeto de lei pode ser discutido, pode ser votado, pode ser deliberado. Dentro dessa perspectiva, ele pode ser discutido, votado, deliberado apenas nas comissões permanentes, em ambas as casas, sem sequer ir a plenário. Mesmo que esse projeto tenha tramitação bicameral, e se for lei ordinária, obrigatoriamente terá, né? Então, a opção é a única opção correta dessa questão 151 que nos permitiu fazer uma série de digressões, relembrar uma série de temas do processo legislativo constitucional. Valeu, pessoal. Até a próxima.